CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Mais uma vez, aqui estamos em nome do Cristo reunidos para estudarmos a doutrina espírita. Vamos à leitura do Evangelho e continuar o estudo da obra Nas Voragens do Pecado, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira e pelo Espírito Charles. Capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Item 14. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve existir uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se eles se arrependerem, assim como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais merecedores de repreensão, mais culpados do que eles, a quem recusais o perdão e a comiseração, porque muitas vezes eles não conhecem Deus como vós conheceis, e a eles será pedido muito menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o julgamento que aplicardes vos será aplicado mais severamente ainda, e tereis necessidade de indulgência para os pecados que incessantemente cometeis. Não sabeis que há muitas ações que o mundo não considera nem como faltas leves e que são crimes aos olhos de Deus? Aqui estamos, Pai misericordioso, agradecendo a oportunidade do aprendizado e rogando por todos nós, para todos nós, encarnados e desencarnados, misericórdia para os nossos erros, para as nossas faltas. Precisamos de perdão, porque esses irmãos se mostraram os crimes que praticaram, e nós os temos em oculto de nós mesmos e de outros que não nos veem como realmente somos. Então perdoa-nos, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Ajuda-nos na compreensão do estudo, através do nosso irmão altivo, dos espíritos guias da nossa casa de amor, da querida irmã Ivone do Amaral Pereira, do Charles, dos personagens que possam nos inspirar nesta magnífica obra. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Estamos indo para o fim da obra
e vamos para a quarta parte do livro, a última parte do livro, em que é intitulada A Família Espiritual. Belíssima obra, não é? Tem um trecho do livro O Céu e o Inferno aqui. Abre aspas, reticências. De fato, essa luz é tanto mais terrível, horrorosa, quanto ela o penetra completamente e lhe devassa os pensamentos mais recônditos. Aí está uma das circunstâncias mais rudes de tal castigo espiritual. Então, Allan Kardec, O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, capítulo 7, segunda parte, Comunicação do Espírito de Erasto. A família espiritual. Você vai entender, Diogo, a família espiritual, o que vem a ser. 10 longos anos transcorreram desde o dia em que o espírito desencarnado de Luís de Narbonne entrara a vagar pela cidade de Paris, presa de ominosa confusão inerente à mente pouco evolvida para as preocupações espirituais. Muitas vezes, durante os dias cruciais desse espaço de tempo, sentindo-se destituído de quaisquer consolações, abandonado de todos, falto de ânimo e esperanças, o infeliz lembrava-se de que fora um crente em Deus. Então, as singelas atitudes da infância emergiam das suas faculdades retroativas e ele se revia pequenino a orar nos altares do convento, as mãozinhas unidas, os olhos rasos de lágrimas, ressentindo-se da ausência do afago maternal que lhe não fora dado conhecer, atemorizado por se ver impressionável, o delicado rodeado de monges de olhar severo que o despediam rudemente se porventura tentasse aproximar-se. Voltavam assim novamente aos seus pensamentos de espírito sofredor, às suavizantes orações que proferia então, e não só as repetia, como se apresentava agora, carinhoso para com a sua antiga fé, como fora na infância. Olha, 10 anos se passaram, ele naquela perturbação. Aí resolve, como aconteceu com o nosso irmão André Luiz, né? 8 anos se passaram e ele nem sentiu. E o mesmo aqui com o nosso irmão Luís de Narbonne. Que Jesus o abençoe onde quer que ele se encontre. Quem sabe fomos amigos, né? Sim, Deus Pai, concedei-me por misericórdia o carinho maternal que não conheci, para que me proteja agora, quando mais do que nunca eu me vejo infeliz e desgraçado. Mandai-me amigos, Senhor, uma família, um lar que nunca tive, porquanto um lar só poderá ser fundamentado no amor, e eu nunca me senti amado, Senhor. Dai-me a minha mãe, dai-me o meu pai. Onde se encontrarão eles? Dai-me, Senhor,
a minha família, reflexo da vossa paternidade na terra. Foi humilde, né? Humilde. Tais súplicas possuíam o almo condão de lhe minorar as ânsias da incerteza, e ele as repetia, às vezes diante de altares de pedra, pelos templos em que costumava procurar o antigo estímulo para o coração nos dias esplendentes de poder. Com a continuação, porém, a frieza dos nichos suntuosos, com suas imagens mudas, que lhe não correspondiam às necessidades de protetoras inspirações, fizera-o desinteressar-se dos templos, e ele passou a repetir suas queixas de quando em quando, mesmo pelas ruas, pelos parques e jardins de algum palácio, ou pelos campos e estradas por onde comumente vagava, sem pouso e sem destino, mendigo sedento de consolações e afetos. Caramba, né? O que se reduziu o poderoso capitão da fé. É sempre certo que a prece, por singela e pequenina que se irradie de um coração sincero, adquire potências grandiosas capazes de se espraiarem pelo infinito até alcançar o seio amantíssimo do Eterno. Uma corrente suntuosa de valores psíquicos se estabelece então entre o ser que ora e as entidades celestes incumbidas da assistência espiritual aos homens terrenos e aos espíritos vacilantes e inferiores. Olha a importância da prece. Por que é tão importante? Uma pergunta que às vezes as pessoas fazem: Deus não sabe das minhas necessidades? Sabe. Mas como Ele vai me ajudar se eu não procuro ajuda? Como Ele vai me encontrar se eu não entro em sintonia com Ele, se eu não penso nele? Basta uma prece, basta entrar em oração, que entraremos em contato com a divindade e os espíritos guias nos orientarão com segurança. Positivara-se a telepatia, que mais não é que a conversão mental de um ser com outro ser, atravessando abismos siderais, vencendo dificuldades cruciantes, porque vencendo naquele mesmo que a exerce as barreiras de materialidade que interceptam ou retardam as vibrações, para finalmente chegar, impelida pelo sentimento legítimo, ao pináculo da sua possibilidade. Afigura-se então a súplica, a oração, a uma visita do ser que ora aos planos espirituais superiores. Pode o infeliz que ora obter em si próprio progresso suficiente para se tornar afim com aqueles planos. Sua personalidade, levada pela força das vibrações que sua mente emite, desenha-se a compreensão da entidade vigilante, a qual o atende e torna-se por esta contemplada tal como é, seja a oração partida de um ser encarnado ou de um desencarnado. O princípio é o mesmo. É certo que seus amigos do invisível superior
conhece de há muito suas necessidades reais. Olha aí, Deus conhece? Conhece. Os seus amigos, seus familiares também. A mãe de André Luiz não pôde fazer nada por ele enquanto ela orava, ela pedia por ele, mas não podia tirá-lo do estado mental em que ele se encontrava. É certo que seus amigos do invisível superior conhecem de há muito suas necessidades reais, mas será necessário que a alma encarnada ou não, que permanece em trabalhos de arrependimento e resgates, testemunhe a Deus o valor de sua fé, da sua perseverança no propósito da emenda das ruins paixões, da paciência nas provações, da boa disposição para o progresso, da sinceridade dos projetos novos que começa a conceber, da vontade, enfim, de se afinar com a suprema vontade. É no trabalho da evolução moral e consciencial do ser que será necessário se processe lenta, natural, mas seguramente, para que novos desfalecimentos não o venham comprometer ainda, depois da responsabilidade de haver recebido do Ser Superior a concessão das dádivas da misericórdia suplicada. Então, no sentido de auxiliá-lo, no intenso prélio, desce a inspiração santa da esperança, segredando-lhe encorajamento ao coração, sussurrando-lhe aos ouvidos novas energias, enquanto bafejos de um divino refrigério o acalentam e estimulam, para que não sucumba enquanto espera. Está entendendo? Não precisa nem explicar, né? Autoelucidativo. E a alma, assim reconfortada, continua a exercer as potências latentes das faculdades que lhes são naturais, em busca do foco divino, distribuidor de benefícios, e enquanto exercita, progride mais, inspira-se, resigna-se, persevera, abrilhanta-se nas qualidades morais, porque recebe os santificantes conselhos das intuições que a prece atraiu. Olha aí, a sintonia. Tudo isso ele está dizendo que quando você se sintoniza, você recebe os benefícios do Ser Supremo, através dos benfeitores que nos amam. Chegando finalmente a conseguir o necessário mérito para ser agraciada com a grande bênção de uma concessão de Deus, a qual, prevista pela lei como ação de uma rigorosa justiça, nem por isso estará fora do círculo amoroso em que o Criador envolve suas criaturas. Foi o que se passou com o sofredor espírito do conde de Narbonne. Em 10 anos de padecimentos morais, durante os quais sofrera todos os impositivos mais rigorosos da dor que pode estorcer um coração sensível e sedento de compreensão e de paz. Luís experimentara também consideráveis melhoras no seu estado geral. A revolta sucedera à resignação, adquirida à força de circunstâncias inelutáveis. A impiedade da descrença que absorvera a sua antiga pretensa fé nos primeiros
tempos da decepção aniquiladora que lhe apresentara o destino, sobrepusera-se, temeroso, respeitoso por um ser supremo, desconhecido até então para ele, mas que começava a revelar-se nas profundidades de sua alma, através de ilações poderosas que surgiam dos próprios infortúnios contra que se debatia. A desesperança Desculpe, eu me perdi. Eu preciso botar uma lâmpada aqui em cima. A desesperadora ânsia de amor humano interpusera-se a doce certeza de que seu coração a outro se prendera por eternos laços de um sentimento indestrutível, alicerçado em bases espirituais. E o orgulho da estirpe nobre de que provinha foi substituído pela delicada compreensão de que somente serão eternos e infalíveis os valores do caráter ou qualidades morais. Quando, pois, diante do panorama encantador do castelo de La Chapelle, reconstituído, dignificado por uma beleza e majestade ideais, desconhecidas até então as suas apreciações, ele se prosternou de joelhos no chão, poeirento da estrada, pedindo à odiosa Otília lhe perdoasse o passado criminoso. Lágrimas abundantes desceram de seus olhos espirituais. Otília, porém, incapaz de um gesto nobre a favor do próximo, afastara-se. E ele então, supondo-se, apesar de tudo, ainda de posse da sua vida carnal, montou novamente o cavalo de que se supunha servir e dirigiu-se resoluto para a formosa estância que, em cores delicadas e resplandecentes, cintilava ao longe, como se refletia com as angústias, com as augustas propriedades de um arco-íris celeste, símbolo pacificado, se visse também envolvida em neblinas diáfanas reluzentes. Interessante, né? Ele pediu perdão, mas a outra não se comoveu. Então ele fez a parte dele. Montou um cavalo, criação dele, criação mental, no seu cavalo. E assim foi na direção do castelo. Vamos ver que luz azulada era aquela. Enquanto Otília via destruição, ele via beleza. E pensou consigo mesmo: Ruth de La Chapelle refugiou-se aqui. Fizeste bem, pobre menina. O lar paterno é o sacrossanto asilo onde gostaríamos todos de nos refazer das amarguras que nos excruciam a existência. A mim, porém, jamais será concedido o supremo reconforto do lar paterno. Entrei pela vida desde o berço, relegado por um pai que via em mim um perigo para a nação, e por uma mãe para quem eu encarnava a própria desonra. Minha Ruth será, portanto, a minha família. Arrojar-me-ei a seus pés, pedir-lhe-ei perdão, submeter-me-ei a todos os trabalhos, Deus meu, para expiar meu crime. Estou exausto, Senhor, não posso mais. Apiedai-vos de mim.
os portões abertos de par em par, sem guardas pelos pátios, facilitavam a entrada. Singular timidez, porém, detinha-o, a ele, o ousado comandante da antiga cavalaria macabra. Luís fora um cavaleiro, personalidade de alto trato social. Procurou alguém que o conduzisse à presença de Mademoiselle de La Chapelle, mas não conseguindo encontrar quem quer que fosse, agitou fortemente a sineta, enquanto monologava. Oh, quantas dolorosas recordações! Dir-se-ia ter sido ontem mesmo, meu Deus, hoje ainda, neste momento. Invadi este pátio, encontrando as entradas assim desguarnecidas para trucidar os castelões. Eu estava louco, meu Deus, perdão, Senhor, perdão, que hei de tentar a fim de aplacar o remorso que me oprime esta ultrajada consciência. Querida Ruth, querida Ruth, querida Ruth, contentar-me-ei em ser o último dos teus servos. Mas ninguém acudiu aos reiterados toques da sineta. Entre mentes, ouvi a voz suave, muito doce, que aos seus ouvidos se afigurava a voz da linda menina cantando a sua harpa, enquanto o mavioso coro de um hino sacro a acompanhava, enternecendo-lhe a alma. Atraído pela música, a mente fixada na pessoa de Ruth, atravessou o pátio, penetrou o vestíbulo e começou a galgar as escadarias. A música irradiava-se de um segundo andar, que se mantinha brilhantemente iluminada nas sombras pesadas do crepúsculo, projetando jatos de luz argêntea pelos campos cultivados, recamados de flores. E ele subia, guiado pelos cânticos, certo de que Ruth ali estava, mas subia as mesmas escadarias que o haviam conduzido 12 anos antes, acompanhado de sua centúria de cavaleiros, para a exterminação dos huguenotes. Pergunta. Isso daí foi a Ruth agora vendo essa luz? Hã? Essa parte que você leu, que vinha, que estava nas sombras e vinha uma luz, vindo assim, era o pensamento da Ruth? Não. Vamos lá. Ele entrou em prece. Nesse momento entrou em sintonia com as forças de elevação. Lembra na aula passada que ele mostrava a Otília, o castelo, a beleza, a luz azulada? E ela, você está louco, você só está vendo ruínas, você destruiu tudo isso. Ele não. Lembra? Aí ele depois faz a prece, se ajoelha, pede perdão a Otília e pede perdão a todos. E vai em direção ao castelo. Ali é o castelo fluídico, a criação mental deles. Você vai entender daqui a pouco mais. Vamos ver quem está lá. Aí ele escuta a Ruth cantando, tocando harpa e cantando, como ela fazia antigamente. Entendeu? Mas vamos um pouquinho mais. Eu pedi para esperar só para eu terminar o parágrafo, tá? Emoção insólita, cruciante, como se venáculos torturantes se entrecruzassem, dilacerando suas fibras mais sensíveis. Suplício somente compreendido pela alma já vergastada pelas aflições do arrependimento sincero, apossava-se dele gradativamente a cada passo que trocava,
reconhecendo o caminho percorrido, e um vago terror, desconhecido de suas faculdades excitadas pela angústia, precipitava-lhe violentamente o coração. Tende misericórdia de mim, Senhor, miserável pecador que sou, sussurrou nas profundidades do pensamento. Tende misericórdia, tende misericórdia. Encontrava-se agora diante da porta velha arcada gótica que deitava para o salão de pregações, onde deparara os pobres huguenotes reunidos 12 anos antes. Essa porta estava aberta, tal como as demais, por onde ingressara, tal como 12 anos antes. Apenas um longo, pesado reposteiro se interpunha entre ele e a sala. Reconheceu o local e murmurou tremente: que Deus me perdoe o hediondo crime. Eu estava louco, meu Deus. O mundo enlouqueceu-me. Ruth, vou ver-te finalmente, bem-amada. É aqui o recital. Como ele se arrependeu. Como ele se arrependeu. Mansamente, tímido como um menino que se julga indiscreto, levantou o reposteiro e se insinuou pelo aposento. Você estava ouvindo de lá? A princípio sentiu-se cegar, pois a claridade do salão, feericamente iluminado por luzeiros jamais vistos sequer nos salões do Louvre, ofuscou-lhe a vista. Levou a mão aos olhos, num instinto muito humano de protegê-los, suavizando o choque visual, e avançou alguns passos pelo recinto, cambaleante, meio cego. Então, o que se lhe deparou a visão, a pouco e pouco, o assombro que experimentou o seu espírito atingiu as raias de indescritível terror, e uma surpresa intraduzível, aniquiladora, tolheu-lhe os passos, os movimentos, a palavra, até mesmo o pensamento. Quedou-se estático, pregado no local em que se detivera, só em meio do vasto salão, e a circunvagar para um e outro lado, olhar alucinado, sem mais indagar se ali encontraria Ruth. Você está entendendo, Adilane? Esse é o Narbonne. É. Então, o Luís de Narbonne, a gente está na quarta parte do livro, na última parte. O Luís de Narbonne, ele resolveu ir até o castelo que ele destruiu, na esperança de encontrar Ruth. E já se faziam 10 anos. 10 anos se passaram. E ele então, diante do castelo, ele se ajoelhou e pediu perdão. Pediu perdão a Otília, mas Otília, indiferente, de coração duro, foi embora, não se comoveu com ele. Ele montou um cavalo, já estava exausto, e se encaminha em espírito, no mundo espiritual. Ele vai em direção ao castelo, o castelo estava iluminado. Semana passada nós vimos que Otília só via ruínas, mas ele via beleza. Por que ele via beleza? Porque ele tinha perdoado, ele orou, ele já estava resignado, ele voltou a fazer preces como fazia quando menino. E então ele viu o castelo fluídico. Ele viu ali o castelo no mundo espiritual. Então ele estava bonito, azulado, iluminado. Ele monta o cavalo
que ele criou e vai até o castelo. Toca a sineta, ninguém atende, mas os portões estavam abertos, assim como ele encontrou no dia em que destruiu aquele castelo. Então ele está dentro do castelo buscando Ruth de La Chapelle. Então, o que se lhe deparou a visão, a pouco e pouco, o assombro que experimentou o seu espírito, atingiu as raias de indescritível terror, e uma surpresa intraduzível, aniquiladora, tolheu-lhe os passos, os movimentos, a palavra, até mesmo o pensamento. Quedou-se estático, pregado no solo em que se detivera, só, em meio do vasto salão, a circunvagar para um lado e outro lado o olhar alucinado, sem mais indagar se ali encontraria Ruth. É que ali, à sua frente, achava-se reunida toda a família Bittencourt de La Chapelle, exceto Ruth. A mesma família trucidada por seus cavaleiros no massacre de São Bartolomeu. A tribuna, Carlos Felipe de La Chapelle, o Evangelho do Senhor aberto à frente sobre uma estante de mesa, recordava o sermão da montanha e repetia enternecido, em voz cariciosa, os olhos marejados de lágrimas, o divino convite do Mestre Nazareno, sempre novo, apesar dos séculos, convite inteiramente desconhecido ainda pelas massas no século XVI e por aquele pecador que, educado num convento, desorientado entre hipócritas, ambiciosos e guerreiros, jamais prestara verdadeira atenção à sua grandiosa significação. E ouvia-o naquele instante o divino convite, pela primeira vez, através da palavra daquele que pregador renano, adepto de Lutero, cujo corpo carnal fora abatido por sua ordem na tragédia de São Bartolomeu. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou humilde e manso de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu peso é suave e meu jugo é leve. Sim, era bem ele, Carlos, o irmão que Ruth adorava, aquele cujo coração fora trespassado por uma espada sob o seu comando. A seu lado, o pai, o velho conde Felipe e os demais irmãos de Ruth, suas cunhadas, os sobrinhos que ela tanto amava, crianças formosas e louçãs como flores da primavera e raios do sol no estio. E mais acima, sobre o estrado, ao lado da tribuna, uma pequena harpa dourada sobre os joelhos, a condessa Carolina, a mãe de Ruth, a mãe de Carlos, venerada rainha daquela mansão de paz. Céus, que linda Madonna era digna do pincel excelso de Rafael, e como se parecia com a sua pequena Ruth. Era ela, a condessa Carolina, quem cantava, mas vendo-o, ela se deteve. Levantou-se, acenou-lhe com a mão e abriu para ele os braços, como desejando
agasalhá-lo. Ó, a mãe de Ruth, a mãe de Ruth, céus, que linda Madonna, repetia, atraído, confuso, quase aterrorizado. Tolhido, atônito, fitava uma a uma aquelas personagens sem nada compreender, o pensamento açoitado por turbilhões de suposições audazes, a mente atordoada no exaustivo labor de levantar dos abismos conscienciais as recordações de antigas existências corpóreas, durante as quais vivera no seio daquela mesma família, como filho e irmão dileto, e interrogava-se entre as penumbras efervescentes do pensamento chocado, enquanto continuava de pé no meio do salão iluminado, tal o réu no tribunal à frente dos juízes. Caramba, hein? O passado, entendeu? Veio à sua mente. Ele lembrou de outras encarnações e viu que aquela era a família dele. Ele era irmão deles. Ele foi filho daquela mesma mãe, a mãe de Ruth, que o chamou e o abraçou. O chamava para abraçá-lo. A mesma família. Que? Como assim? Não os matara então por ordem de Catarina, obedecendo a um decreto do governo? Não os vira então ali mesmo, naquela sala, tombar sob os ferros dos seus cavaleiros? E aquelas crianças, como estavam sorridentes, se presenciara os estertores da sua agonia, ao sucumbirem sobre os corpos das próprias mães. Como estavam ali, ressuscitadas? Houvera, portanto, o dia do juízo final sem que ele o soubesse? Ou seriam também feiticeiros aqueles huguenotes? Por que o enlouqueciam assim os seus pensamentos com aquelas visões? Olha a ignorância que faz, né? Que insólito pesadelo esse, dando-lhe a apreciar quadro tão encantador, com aquela família reunida entre cânticos sagrados. Por que o não odiavam, o não insultavam, não atacavam, vingando-se agora que o viam só, sem a equipagem dos seus cavaleiros, miserável, abandonado, desgraçado? Por que o não torturavam, atirando-o aos calabouços do castelo, como Ruth o atirara nos calabouços do Louvre, de entendimentos com a rainha da França? Ao revés, sorriam-lhe benevolamente, como se desejassem dirigir-lhe frases amigas, e nenhum desses huguenotes trazia sombras de censuras no olhar límpido e sedutor, semelhante ao saudoso olhar de Ruth, com o qual o fitavam todos. Seriam porventura santos? Então, poderia haver santidade fora da igreja que ele tanto amara? Não seriam todos os huguenotes, então odiosos como Otília de Louvigny e traiçoeiros como a linda Ruth?
mas tal como sucedera 12 anos antes, Carlos Felipe descera da tribuna e caminhava ao seu encontro. O livro sagrado do Senhor suspenso nas mãos, chegara até ele e dissera, estendendo-lhe fraternalmente a destra: Vem, Luís, há quanto tempo nós te esperávamos, irmão querido. Então, não nos reconheces? Sim, ele reconheceu finalmente ao contato daquela vontade vigorosa, cujos eflúvios penetraram os arquivos das suas recordações. Reconheceu, mas horrorizou-se. Não correspondeu ao gesto fraterno de Carlos, que lhe estendera generosamente a mão, porque também, indigno de tão alto favor, se reconheceu. Voltou-se então, alucinado sobre os próprios passos, com um brado apavorante de dor moral e de angustiosa surpresa, e correndo qual o louco furioso, acossado pelas iras devastadoras do remorso e da vergonha implacável, desceu as escadarias, atravessou os pátios, o rosto oculto entre as mãos, como teria feito Caim, errando nas trevas sob o eco das inquirições, das palavras divinas, apoucado, humilhado diante de si mesmo, da própria natureza e do próprio Deus, e deixou o castelo. Embrenhou-se pelos campos sufocado no choro violento e inconsolável do réprobo, a quem nada satisfaz. E pelos ares, e através das vibrações do éter infinito, das ondas ilibadas que aos céus elevam o eclodir da dor dos desgraçados, sinceramente arrependidos dos próprios erros, um único soluço repercutiu naqueles momentos em procura do seio misericordioso do Todo-Poderoso para a súplica verdadeira suprema. Perdoai, Deus, meu Deus, perdoai-me. Massacrei aqueles mesmos que meu coração tem amado através dos tempos. A família que não tive, a minha família, cujo amor vivia sepultado nos refúgios do meu coração, como saudade incompreensível e torturante. Perdão, meu Deus, perdão, eterno Deus. Compreender a intensidade de tais lágrimas derramadas pela dor incomensurável de um coração ferido por si próprio será trabalho impossível à fragilidade da mente comprimida pelas barreiras carnais, a qual desconhece expressões com que traduzir a espécie de martírio moral de um espírito atormentado pelos remorsos. Luís já não pensava em Ruth, já não a procurava, tal era a dor que aniquilava suas faculdades. Pensava sim naquela mãe cuja ausência de sua vida tanto o infelicitara, compreendendo, porém, que o amor materno pelo qual seu coração ansiara não seria certamente o daquela que o abandonara ainda no berço, mas o amor da formosa Madonna que acabara de encontrar e em quem reconhecer a sua verdadeira mãe, porque aquela que espiritualmente o amava maternalmente e cuja ausência o amargurara sempre, da qual sentia que era filho, que fora
seu filho em existências mais antigas, e a quem, no estado espiritual, amava filialmente. Pensava naquela família reunida, na qual reconhecia sua família espiritual, e a quem, cego pelo orgulho e pelo fanatismo sectarista, não reconhecera, nem mesmo pela vaga atração sentimental que na terra se estabelece, tornando-nos afins e amigos leais daqueles a quem amamos em encarnações passadas. No entanto, os corpos carnais que aqueles amados espíritos acabavam de ocupar numa existência apartada dele próprio, foram trucidados sob suas ordens no grande morticínio de São Bartolomeu. E então, desolado e sofredor, agora vagava em torno do castelo, embrenhando-se pelos bosques em correrias desabaladas, voltando aos portões sempre abertos à sua espera, em alternativas cruciantes, considerando-se, porém, indigno de transpor-lhes os umbrais, rondando as muralhas luminosas, como se sóis benditos nelas projetassem jorros de ouro, contemplando suas janelas feericamente iluminadas, que esplendiam para os bosques e os campos, claridades santas que o atraíam e fascinavam, como que convidando a voltar, a penetrar o recinto amoroso, onde todos os receberiam de braços abertos e corações saudosos. Ouvia os doces cânticos, enamorado e atento, mas desencorajado de retornar a ouvi-los de mais perto, desesperado, chorando convulsivamente o pranto inconsolável do pecador que se arrepende. E pelas imediações, onde 12 anos antes se erguia o solar de La Chapelle, os camponeses que passavam eram unânimes em asseverar que as ruínas do castelo se haviam tornado temerosas desde que começara a ser notada a alma sofredora e atribulada de um ex-cavaleiro da guarda real, trazendo no peito a cruz branca do dia de São Bartolomeu, de sinistra memória, chorando em gritos atrozes, qual um réprobo inconsolável, rondando o triste local, apavorado, alucinado. Muito bem. Vamos parar por aqui e encerramos esse capítulo. Então, ele, muito emocionante, né? Ele encontrou a sua própria família. A família que ele destruiu era a sua família espiritual. Não era a família consanguínea, mas a família espiritual. Que dor! Que dor! Ele vendo a própria mãe tocando a harpa, de braços abertos chamando, ela que ele trucidou a golpe de espadas. Que dor! E o castelo passou a ser um lugar mal assombrado. Ele é que assombrava, correndo para lá e para cá, gritando. E não se via digno de entrar no castelo. Interessante e emocionante história. Esse é o verdadeiro romance mediúnico,
que tem as 3 características que a Dona Ivone nos falou lá no Recordações da Mediunidade. Ele tem que ser doutrinário, educativo e moral. De cunho doutrinário, cunho educativo e cunho moral. E a gente encontrou tudo isso nesse romance. Foi no Devassando o Invisível, né? E vamos para o último capítulo na semana que vem. Glória ao Amor é o título do próximo capítulo. Então, agradecemos a esses irmãos, a essas irmãs, a nossa querida irmã Ivone, ao Charles e a toda essa família espiritual, pela oportunidade de conhecer mais a doutrina espírita através do romance bem escrito, bem orientado pelo nosso querido Charles. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado a vocês, muito obrigado a Jesus e a todos que nos propiciaram momentos de enlevo como este, de conhecimento através do estudo. Muito obrigado, do fundo do nosso coração. Que Deus abençoe vocês. Esperamos que todos estejam redimidos diante da lei de Deus. Aqueles que tombaram no seu orgulho, na sua ambição, no seu egoísmo, que já tenham vencido, recebam as nossas preces de estímulo. Rogamos a Jesus por todos vocês. Em nome, então, desse Mestre querido e amado, que ainda não temos a capacidade de compreender o seu amor imenso pela humanidade, por nós, a sua imensa capacidade de amar, de sempre perdoar e nos acolher em seu seio. Em nome do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e do universo, o Deus de amor, não mais o Deus vingador, e sim o Deus do amor. Em nome desses espíritos amigos, queridos, dirigentes da nossa casa de amor, o altivo com toda a equipe espiritual que se faz presente, da família de La Chapelle, da nossa irmã Ivone e do Charles, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de todos vocês, de Deus e de Jesus, encerramos então os estudos da noite de hoje, em torno da obra Nas Voragens do Pecado. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.